Capítulo 1. A menina que se lembrava dos portões do cemitério guinchavam como coisas moribundas quando empurrados, as suas botas gastas esmagando folhas quebradiças pela geada. Novembro tinha despojado os carvalhos, os seus galhos esqueléticos arranhando um céu da cor de hematomas antigos. Ela apertou o embrulho de papel encerado contra o peito, pão, queijo, duas maçãs murchas, e tentou não pensar nos armários vazios da casa do zelador, ou na maneira como a mão do seu tio tinha permanecido por muito tempo no seu ombro naquela manhã. Há 7 anos que ela vinha aqui. 7 anos desde que a febre levou a sua mãe e a deixou órfã, aos 9 anos, sob os cuidados relutantes do seu tio. 7 anos desde que ela tropeçou na sepultura esquecida escondida atrás do mausoléu. Tão antiga que o nome se desgastou até se tornar uma marca fantasmagórica na pedra. Aqui jaz um homem que salvou muitos. Lembrado por ninguém. Alguém deveria lembrar-se, pensou ela. Então, alguém deveria importar-se, Moisty. Então, todas as noites, quando o cemitério da igreja mergulhava na escuridão, Ara trazia os restos que podia dispensar e deixava-os no túmulo sem nome. Um ritual estranho, talvez louco. O seu tio certamente pensava assim, nas poucas vezes em que notou que faltava comida. Mas era dela. Numa vida em que esfregava o chão, suportava palavras duras e trancava a porta contra o rangido do soalho nas horas mais tardias, este pequeno ato de lembrança parecia manter uma parte da sua alma imaculada. Naquela noite, o vento de novembro trazia o sabor da neve que se aproximava. O chale surrado de ar pouco adiantava contra o frio, enquanto ela se esgueirava entre as lápides tortas em direção à parte antiga. O luar pintava tudo de prata e sombras. Uma coruja piou do telhado da capela, seu grito engolido pelo vasto silêncio dos mortos. Ela contornou o mausoléu e parou. Um homem estava ao lado da sepultura. O coração de Alá bateu forte contra suas costelas. Em 16 anos de vida, ela nunca tinha encontrado outra alma no cemitério depois de escurecer. A figura era alta, incrivelmente imóvel, vestida com roupas que pareciam pertencer a outro século. Um casaco escuro com botões prateados, botas que chegavam até os joelhos. O cabelo caía além dos ombros, negro como os espaços entre as estrelas. Ele virou-se e o luar iluminou o rosto. Lindo. A palavra surgiu espontânea, indesejada. Maçãs do rosto salientes, uma boca que parecia esculpida em mármore, olhos que refletiam a lua como os de um gato. Mas era uma beleza que lhe apertava a garganta com um medo instintivo, da mesma forma que um coelho reconhece a raposa antes mesmo de ela se mover. És tu. A voz dele era baixa, áspera por falta de uso, cada palavra cuidadosamente moldada como se ele tivesse esquecido como se falava. 7 anos, todas as noites, os dedos apertaram o embrulho. A capela ficava a 50 metros de distância. Ela poderia correr? Não tive a intenção de invadir. Eu vou embora. Você trouxe comida. Ele deu um passo à frente e ela percebeu que ele não fazia nenhum som, nenhum barulho de folhas, nenhum deslocamento de ar, para o túmulo de um homem morto. Alguém deveria lembrar-se, ela sussurrou, odiando como a sua voz tremia. Mesmo os esquecidos, algo passou pelo rosto dele. Surpresa, talvez, ou dor. De perto, ela podia ver detalhes que se assentavam como gelo no seu estômago. O tom de pele pouco natural, o peito que não subia com a respiração, o traçado tênue das veias visíveis nas têmporas, como tinta sob pergaminho. O que és tu? A pergunta escapou antes que o bom senso pudesse impedi-la. O seu sorriso era terrível e triste. A resposta que estás a pensar, aquela que as pessoas sensatas descartam como superstição. Ele inclinou a cabeça, estudando-a com uma intensidade que a fez sentir transparente. Devias correr, gritar, alertar o teu tio, que mesmo agora se afoga em gin na taberna. As bochechas de Ara ardiam. Claro, ele saberia. Claro, os monstros saberiam todas as pequenas humilhações da sua vida. Mas tu não, ele continuou. Porque não tens medo das coisas certas, não é, pequena guardiã de túmulos? O carinho, se é que era isso, soou estranhamente terno. Ela forçou-se a ficar mais ereta para encarar aqueles olhos refletores. Vais magoar-me? Eu deveria. O seu olhar caiu sobre a garganta dela, e ela sentiu-o como um toque, um fantasma de pressão contra o seu pulso. Não me alimento há muito tempo. Quanto tempo já passou?
O tempo passa estranhamente na escuridão. Ele fechou os olhos e algo quase como humanidade cruzou as suas feições. Mas descubro que não consigo. Não tu. Não depois. Ele apontou para a sepultura, para a pequena pilha de oferendas que ela agora podia ver. 7 anos de seu pão e frutas, intocados, cuidadosamente preservados como por magia. Ou por algo que não precisava de comida mortal, mas não suportava perturbar essa estranha e persistente gentileza. Há quanto tempo você está acordado? 3 meses, talvez 4. Ele abriu os olhos novamente. Eu deveria dormir para sempre. Um castigo bem merecido. Mas suas oferendas, seu maxilar se contraiu. A magia do sangue funciona de maneiras peculiares. A intenção importa. A crença. Tu acordaste-me, pequena guardiã. Tu não alimentaste o meu corpo, mas o que restava da minha humanidade, e isso foi o suficiente para quebrar o feitiço. O vento soprou, trazendo o cheiro da neve e de outra coisa. Podridão, idade, o cheiro peculiar de coisas enterradas há muito tempo. Ara estremeceu, mas não inteiramente por causa do frio. O que vais fazer agora? Isso depende. Ele moveu-se com graça fluida, circulando-a como um lobo, considerando a presa. Há outros como eu, outros que sentirão que acordei. Eles virão. E quando o fizerem, ele parou diretamente diante dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir a ausência de calor irradiando dele, pudesse ver a quietude desumana de sua forma. Qualquer pessoa perto de mim estará em perigo terrível. Então, por que me contar? Por que não simplesmente desaparecer? O seu sorriso tornou-se sarcástico. Porque estou sozinho na escuridão há 200 anos. Porque você é o primeiro ser vivo a mostrar-me bondade em mais tempo do que isso. Porque ele estendeu a mão com a palma para cima, um gesto antiquado de convite. Porque estou a oferecer-lhe abrigo, Thorn. Venha comigo. Deixe-me protegê-la do que está por vir, tanto dos monstros que conhece como daqueles que não conhece. Ela olhou para a mão estendida dele, para a palma pálida e sem rugas, que de alguma forma soube o seu nome completo a partir da escuridão ou dos mortos, ou de quaisquer sussurros que chegassem aos mortos-vivos em seus túmulos. Todos os seus instintos sensatos gritavam que ela deveria correr, deveria fugir de volta para a cabana do zelador, com a sua porta trancada e os seus horrores familiares. Mas os olhos dele continham algo que ela reconheceu. Solidão, a dor particular de ser invisível, esquecida, não lamentada. Durante 7 anos ela velou um túmulo esquecido. Talvez fosse hora de ver quem ou o que ela havia despertado. Ara colocou a mão na dele. A pele dele era fria como mármore, seca como pergaminho, e os dedos dele fecharam-se em torno dos dela com uma gentileza surpreendente. O meu nome, disse ele suavemente, é Cassian. A lua desapareceu por trás das nuvens e a escuridão engoliu o cemitério inteiro. Capítulo 2. A maneira dos espinhos. Cassian conduziu-a pelo cemitério até uma secção que ela nunca tinha explorado, onde os túmulos mais antigos se inclinavam como bêbados, e a era consumia tudo. Atrás de uma parede de capela em ruínas, meio escondida por décadas de negligência, havia um portão de ferro envolto em espinhos. Ele tocou-o e o metal rangeu, abrindo-se para um caminho descendente. Para onde estamos a ir? A voz de Ara parecia muito alta no silêncio opressivo. Para um lugar onde eles não pensariam em procurar imediatamente. A mão dele permaneceu fechada em torno da dela, fria e firme. Eu mantive alguns refúgios. Este sempre foi o meu favorito. O caminho se abriu para um vale que ela tinha certeza de que não existia momentos antes. No seu centro, agachava-se uma mansão. Toda em pedra escura e frontões pontiagudos. Janelas como olhos vigilantes. A luz da lua parecia não conseguir tocá-la adequadamente. Sombras se projetavam em lugares onde a luz deveria chegar. Está cheia de verrugas, disse Cassian seguindo o olhar dela. Magia de sangue mais antiga que o seu país. Assim que cruzar o limiar, ficará presa a ela. Segura, mas incapaz de sair até que eu a liberte. Ele virou-se para encará-la completamente. Esta é a sua última chance de fugir, Thorn. Depois disso, estará comprometida com o que quer que venha. Ela deveria estar aterrorizada. Cada fibra sensível do seu ser insistia nisso. Mas quando ela olhou para ele, realmente olhou, viu a distância cuidadosa que ele mantinha, a forma como se posicionou para que ela pudesse fugir se quisesse. Um monstro que pediu permissão, uma coisa morta que compreendeu a bondade.
O meu tio vai chegar à casa bêbado esta noite, disse ela baixinho. Ele vai encontrar a minha porta trancada e vai arrombá-la. Ele tem vindo a preparar-se para isso há meses. Ela encontrou os olhos de Cassian. Eu já estava a correr, só que mais devagar. Pelo menos assim. Eu escolho para onde estou a correr. Algo feroz e protetor passou por suas feições, desaparecendo tão rapidamente que ela poderia ter imaginado. Ele acenou com a cabeça uma vez, depois a conduziu pelo caminho de cascalho até a entrada da mansão. A porta se abriu ao seu toque, revelando um corredor cheio de poeira e móveis cobertos, lustres envoltos em tecido como cadáveres. Não venho aqui há décadas, admitiu ele, guiando-a até uma sala de estar com um gesto. Velas acenderam-se por todo o espaço, revelando paredes cobertas de livros. Móveis em estilo antigo, pinturas cujos temas pareciam observar com olhos desaprovadores. Não desde antes de me enterrarem. Quem fez isso com você? Perguntou Alá, colocando seu embrulho sobre uma mesa. A punição que você mencionou? Cassian foi até as janelas, abrindo as cortinas para revelar a noite lá fora. É uma longa história. Parece que temos tempo. O seu riso foi inesperado, enferrujado como uma dobradiça velha. Temos, não temos? Ele virou-se encostando-se ao parapeito da janela com uma facilidade que parecia estudada, como se tivesse de reaprender movimentos casuais. Conta-me primeiro, por que continuaste a deixar comida? 7 anos é devoção além da simples lembrança. Ara afundou-se numa cadeira, o cansaço finalmente a dominando. A mansão estava mais quente do que deveria, o calor subindo de fontes invisíveis, e o seu chale de repente pareceu pesado. A minha mãe costumava dizer que a morte era apenas esquecimento, que morremos 2 vezes, uma quando o nosso coração para e outra quando a última pessoa esquece o nosso nome. Ela traçou um padrão na poeira do braço da cadeira. Eu não suportava a ideia de alguém ser completamente esquecido, apagado como se nunca tivesse existido. E então você se nomeou guardiã dos sem nome. Alguém tinha que fazer isso. Ele a observou por um longo momento. Expressão indecifrável. Você é notável. Você sabe disso? Em 200 anos, conheci talvez 3 pessoas que pensariam em fazer o que você fez. A maioria está ocupada demais a sobreviver para pensar nos mortos. Era isso que estavas a fazer? A sobreviver? Dificilmente. Ele afastou-se da janela e começou a acender mais velas. O gesto parecia quase nervoso, uma necessidade de movimento. Eu estava a existir. Há uma diferença. Ele parou diante de uma pintura, uma cena de campo de batalha, corpos empilhados como lenha. Eu fui soldado uma vez, há muito tempo, em guerras cujos nomes você não reconheceria. Eu matei porque recebi ordens para isso. Mais tarde, matei porque tinha esquecido como parar. Ara observou as sombras brincarem em seu rosto, a maneira como a luz da vela refletia em seus cabelos escuros. E eles o puniram por isso. Eles me puniram por misericórdia. Sua voz ficou monótona, distante. Havia uma aldeia, um massacre. Eu impedi-o. Salvei talvez 200 vidas. Mas aqueles que impedi eram da minha própria espécie. A nobreza vampírica, casas com poder e direitos ancestrais. Quebrei as nossas leis para salvar humanos. Ele olhou nos olhos dela. No nosso mundo, isso é imperdoável. Então enterraram-te vivo. Tecnicamente, eu já estava morto. Mas sim, selado num caixão com feitiços vinculativos, deixado para morrer de fome eternamente, a um passo da morte definitiva. Consciente, mas incapaz de me mover, de falar, de me alimentar. Apenas escuridão, fome e a lenta dissolução do eu. As suas mãos cerraram-se até você. O peso disso pairou sobre a sala como um sudário. Todos tentaram imaginar 200 anos desse isolamento e não conseguiram. O simples pensamento ameaçava afogá-la. As tuas oferendas, Cassian continuou suavemente, não eram apenas comida. Eram intenção, crença, lembrança, todas as coisas que alimentam a magia mais antiga. Tu não apenas me acordaste, tu me lembraste porque fiz essa escolha em primeiro lugar. Porque algumas coisas merecem punição. Antes que ela pudesse responder, ele enrijeceu, inclinando a cabeça num gesto distintamente desumano. Os seus olhos ficaram distantes. As pupilas dilataram-se até engolirem a íris. O que é? Eles estão aqui. A sua voz ficou dura. Mais cedo do que eu esperava.
Devem ter estado a vigiar o túmulo, à espera. Quem? A casa Corv, aqueles que eu traí. Ele moveu-se em direção a ela com uma velocidade impressionante. Agachou-se diante da cadeira dela. Escute com atenção. Esta mansão é antiga o suficiente, cheia de imperfeições o suficiente para que eles não possam entrar sem serem convidados. Você está segura aqui, mas eles vão cercá-la. Esperar. Tentar nos atrair para fora. O que eles querem? Vingança, justiça, a minha morte definitiva. Os olhos dele procuraram os dela. E agora, infelizmente, eles também vão querer você. A humana que acordou o traidor. Eles vão considerá-la cúmplice. Lá fora, o vento aumentou, trazendo sons distantes, passos na gravilha, sussurros em línguas mais antigas que o inglês. O coração de Al batia forte contra as costelas. Isto era real. Tudo isto era horrivelmente, maravilhosamente real. A mão fria de Cassian encontrou a dela novamente. Desculpa, este não é o abrigo que prometi. Não, ela concordou, surpreendida pela firmeza na sua voz. É melhor. É honesto. A expressão dele suavizou-se. Notável, murmurou ele novamente. As velas tremeluzavam em uníssono, embora nenhum vento as tocasse. Através da janela, Ara vislumbrou movimentos na escuridão. Figuras pálidas posicionavam-se ao redor da mansão como peças de xadrez. À espera. Quanto tempo podemos aguentar? Dias, semanas, se formos cuidadosos. Cassie e Rose dirigiram-se a um armário e retiraram o que pareciam ser mapas antigos. Tempo suficiente para eu me lembrar de quem eu era antes da fome, antes da escuridão. Tempo suficiente para planear. Planear o quê? Ele sorriu. E desta vez o sorriso chegou aos seus olhos estranhos. Como duas impossibilidades poderiam sobreviver ao mundo que as enterrou. Lá fora, algo uivou. Profundo demais para ser um lobo, articulado demais para ser o vento. O cerco havia começado. Capítulo 3. Sangue e casas. Amanhã chegou sem o nascer do sol. Cassian havia fechado cortinas pesadas em todas as janelas, selando-as em um crepúsculo quebrado apenas pela luz das velas. Ara acordou numa cama na biblioteca, coberta com uma manta de veludo que cheirava a lavanda e idade. Ela não se lembrava de ter adormecido. Ele estava de pé junto à estante mais distante, perfeitamente imóvel daquela maneira inquietante que lhe era característica, a ler um volume encadernado em couro. Sem levantar os olhos, ele disse: há comida na cozinha. As proteções mantêm certas comodidades. O estômago de Ara roncou, traindo-a. Ela não comia nada desde o frugal pequeno almoço do dia anterior. Consegues comer? Não, mas lembro-me da importância disso. Ele finalmente virou-se, marcando a página. Os outros não vão invadir a casa hoje. A luz do dia enfraquece-nos, mesmo dentro do abrigo. Temos talvez 12 horas antes que eles testem as proteções a sério. Ela encontrou a cozinha, um espaço enorme de pedra com uma lareira antiga, onde o fogo já crepitava. Sobre a mesa havia pão fresco, manteiga, compota, chá, magia. Ela supôs que o pensamento deveria tê-la perturbado mais do que realmente perturbou. Deve saber com o que estamos a lidar, disse Cassian da porta. Ela deu um pulo. Não tinha ouvido ele a seguir. Estás a lidar, disse Cassian da porta. Ela deu um pulo. Não tinha ouvido ele a seguir. O que somos, o que eles querem? Diz-me. Alar serviu o chá com as mãos que quase não tremiam. Ele sentou-se numa cadeira à sua frente. Movimentos fluidos e controlados. Vampiros não são uma coisa simples. Não somos meros cadáveres animados por uma maldição. Somos, ele procurou as palavras, transformados. A magia do sangue reescreve-nos no nível mais profundo, mais fortes, mais rápidos, praticamente imortais. Mas o custo é a fome. Uma fome eterna e consumidora por sangue, por força vital. O sangue é apenas o veículo. O seu olhar ficou distante. Podemos sobreviver sem nos alimentarmos. Mas é uma agonia. Eventualmente esqueces-te de ti mesmo. Tornas-te nada além de necessidade. Foi assim que eles me puniram. Fome forçada, quase chegando à dissolução. Ara mordeu o pão, pensando. Mas tu não tentaste alimentar-te de mim. Eu disse-te que não posso. Não de ti. Algo vulnerável passou pelo seu rosto. Compreendes como é raro acordar daquela escuridão e sentir algo além da fome? As tuas oferendas, a tua lembrança, alimentaram algo mais profundo. Não vou destruir isso por uma satisfação momentânea. Mas vais precisar de te alimentar eventualmente.
Sim, em breve. O seu maxilar apertou-se. Estamos sujeitos a certas regras. O consentimento é importante. A alimentação forçada é possível, mas deixa cicatrizes em ambas as partes. Cria laços que não podemos quebrar facilmente. As grandes casas mantêm doadores voluntários, servos de sangue que trocam serviços por proteção. Vampiros renegados caçam criminosos, os moribundos, aqueles que não farão falta. E os que estão de fora, a casa Corvarn, uma das linhagens mais antigas e fortes. A amargura permeava as suas palavras. Eu já fui o campeão deles, a espada deles. Quando me virei contra eles para salvar aqueles aldeões, não traí apenas ordens, violar a lei sagrada. O princípio de que a nobreza vampírica não responde a nenhuma autoridade humana. Que a nossa vontade se sobrepõe à vida mortal. Isso é monstruoso. Sim. A sua concordância veio suave, triste, é verdade. E eu participei nesse sistema por 150 anos antes que a minha consciência finalmente despertasse. Um som os interrompeu. Não era bem uma batida. Era mais como garras a arranhar a porta da frente. Cassian ergueu a cabeça rapidamente, alerta de predador. Eles estão a chamar Parley, disse ele. Eles querem conversar. Isso é bom? Significa que eles estão incertos. As proteções são mais fortes do que o esperado. Ele levantou-se. Fique aqui, não importa o que ouvir. Mas ela seguiu-o até o hall de entrada, impulsionada pela curiosidade teimosa que já a havia salvado e condenado. Cassian lançou-lhe um olhar exasperado, mas não discutiu. Ele abriu a porta precisamente 15 centímetros. Além do limiar, estava uma mulher que fazia a beleza de Cassian parecer discreta. Ela usava um vestido de séculos atrás, seda preta que se movia como uma sombra líquida. Seu cabelo era prateado, apesar de suas feições não parecerem ter mais de 30 anos. Seus olhos eram vermelhos como granadas. Cassian. O nome escorria veneno e algo mais. Talvez arrependimento. Ainda a fazer de protetor dos fracos. 200 anos debaixo da terra não te ensinaram nada. Lady Isolda. A voz de Cassian tornou-se formal e fria. Está a invadir terreno proibido. Estamos bem fora do seu limiar, traidor. Embora admita estar surpreendida por encontrá-lo tão bem defendido. O seu olhar deslizou por ele até a Ara e o poder emanava dela como calor. É este o ratinho que o acordou? Que curioso. Ara forçou-se a encarar aqueles olhos terríveis. Eu tenho um nome. O riso de Isa com sinos de prata envoltos em gritos. Ele fala. Será que sabe o que está a lhe abrigar? Eu me pergunto. Será que entende que a misericórdia para com os humanos é a falha fatal de Cassian? Que ele jogou fora a imortalidade, o poder, a irmandade, tudo por criaturas que vivem apenas o tempo suficiente para importar. Elas importam mais do que você. A mão de Cassian encontrou-a e apertou-a gentilmente. Cada um deles. Palavras bonitas. Enquanto isso, você está a morrer. Isolda inclinou-se para mais perto, embora a barreira invisível das proteções a mantivesse do lado de fora. Eu posso sentir o cheiro, velho amigo. 3 meses acordado e você não se alimentou nenhuma vez. Mais uma semana, talvez 2, e a fome vai superar essa consciência romântica. Você vai drenar o seu ratinho até secar e odiar-se depois. Você sabe disso. Já viste isso acontecer? Ara sentiu a mão de Cassian tremer antes de ele a examinar. O que queres, Isolda? Rendição. Enfrenta a justiça da casa. Uma execução adequada desta vez. Testemunhada e completa. A sua expressão suavizou-se infinitesimalmente. Seremos rápidos, indolores, e a rapariga poderá sair ilesa. Afinal, ela era apenas ignorante. Não se pode esperar que os humanos compreendam aquilo em que se metem. Generoso. Estou a oferecer misericórdia, Cassian. Mais do que você nos mostrou quando massacrou 6 dos nossos melhores guerreiros para salvar aquela aldeia patética. Eles estavam a matar crianças. Estavam a alimentar-se. A compostura de Isa rachou. Como é nosso direito, nossa natureza? Não pode julgar a nossa espécie pela moralidade humana. Somos predadores. Lobos não pedem desculpas a ovelhas. Talvez devessem. O rosto de Oldas Face endureceu como mármore. Tens até amanhã à meia-noite. Rende-te ou rasgaremos estas proteções e levaremos vocês dois. Pensa nisso, velho amigo. Pensa se a tua ratinha vale a dor que infligiremos quando a despedaçarmos para chegar até ti.
Ela desapareceu. Literalmente, num momento estava presente, no outro simplesmente desapareceu, deixando apenas vestígios esbatidos de perfume e ameaça. Cassian fechou a porta e encostou-se a ela. A sua mão ainda segurava a dela. Posso ir embora, sussurrou ela. Se isso te salvar, não. Feroz e imediato. Passei 2 séculos a aprender precisamente uma coisa. Algumas vidas valem qualquer custo. Ele olhou para ela, com olhos assombrados e determinados. Não vou abandoná-la a eles. Não quando você só está aqui por bondade. Então ficaremos juntos. Juntos, ele concordou. Por quanto tempo tivermos. Capítulo 4. A ala de ruptura. Eles passaram o dia a preparar-se. Cassian movia-se pela mansão com precisão militar, verificando todas as janelas, todas as portas, murmurando em línguas que ela não reconhecia. Ela observava-o trabalhar, notando o leve tremor nas mãos dele quando pensava que ela não estava a ver, a maneira como ele periodicamente pressionava os dedos nas têmporas, como se lutasse contra a dor. A fome, percebeu ela, ficava mais forte. Conte-me sobre as proteções, disse ela, precisando distrair os dois. Como funcionam? Ele ergueu os olhos de um símbolo rúnico que estava a renovar com algo escuro e viscoso de um frasco. Magia de sangue, como eu disse, o meu sangue especificamente misturado com intenção e palavras muito antigas. A mansão reconhece-me como seu mestre. Nada entra sem permissão. Mas disseste que eles poderiam invadir. Com tempo, números e poder suficiente, sim. Ele passou para a janela seguinte. Isolda trouxe pelo menos mais 10. Contei as assinaturas deles durante a noite. É um grupo de guerra formal sancionado por toda a casa. Eles pretendem acabar com isto. Por que não esperam simplesmente que morras de fome? Porque não têm a certeza de que isso vai acontecer. O seu sorriso era sombrio. Eles lembram-se de mim, Ara. Antes do enterro, eu era a arma deles. Eficiente, implacável, quase imparável. Eles têm medo de que, se eu recuperar as forças, eu possa desaparecer e eles passarão décadas a caçar-me. É melhor atacar enquanto estou fraco. Estás fraco? Ele fez uma pausa, considerando que, em comparação com o que eu era, estava tremendamente fraco, mas ainda assim perigoso. Ele percebeu a expressão dela. Não vou fingir que estou indefeso, Ara. Mesmo morrendo de fome, sou mais rápido e mais forte do que qualquer humano. E tive 200 anos para pensar no que faria se algum dia me libertasse. Lady Aldi deveria estar com mais medo do que aparenta. Isso deveria tê-la assustado. Em vez disso, ela sentiu-se estranhamente tranquila. O crepúsculo caiu como uma cortina. Cassiane apagou a maioria das velas, deixando-os quase na escuridão. Eles virão com a noite. Fica atrás de mim, se as proteções se quebrarem. As janelas explodiram para dentro simultaneamente. Vidro e madeira espalharam-se pela sala. A Ara gritou, mergulhando atrás de um sofá, enquanto figuras entravam pelas aberturas, não andando, mas fluindo como fumo que ganhou forma. 5 delas, olhos a arder na escuridão, dentes à mostra em rosnados ferozes. Cassian moveu-se como um raio que ganhou forma. Ele apanhou o primeiro atacante no meio do salto, girou e mandou-o contra uma parede. O segundo recebeu uma cotovelada que lhe esmagou o peito com um estalo úmido. Os dentes do terceiro encontraram o seu ombro, rasgando-o profundamente. Sangue negro jorrou e o rugido de Cassian abalou os alicerces. Ele atirou o seu atacante, mas cambaleou, segurando a ferida. As proteções, Ara ofegou. Como é que eles entraram? Lady Isolda atravessou a janela quebrada, delicada como a morte. A sua ratinha convidou um de nós esta manhã, quando abriu a janela da cozinha para arejar. Uma coisa tão pequena, mas convites para qualquer parte minam o todo. Ela sorriu. A magia antiga é deliciosamente literal. Cassian endireitou-se apesar do ferimento, colocando-se entre a Lora e os vampiros. Isto não precisa continuar, Isolda. Sai agora. E o quê? Vais perdoar-nos? Ela riu. Estás a morrer de pé, Cassian. A tua preciosa moral está a matar-te. Que ironia. Os atacantes circularam, predadores a coordenarem-se para a morte. Cassian balançou, mais sangue a escorrer pelo seu casaco. Demasiado sangue. A sua pele tinha ficado pálida como pergaminho, os seus olhos a perderem o foco. Ele estava a morrer de verdade. Ara podia ver isso acontecer. Para. A palavra saiu da sua garganta. Leva-me. Deixa-o ir
e eu irei de boa vontade. Ah, não. Cassian estendeu a mão para ela, mas as suas pernas cederam. Isolda inclinou a cabeça. Considerando a tentação, não. Mas acho que não. O teu sofrimento está apenas a começar a entreter-me. Algo em Ara se partiu. Não se partiu, mas cristalizou. Ela passou 7 anos a cuidar de uma sepultura esquecida. Ela suportou a crueldade do seu tio, a perda da sua mãe, a pobreza esmagadora de uma vida sem escolhas. Ela tinha sido passiva, cuidadosa, pequena. Não mais. Ela lançou-se sobre Cassian, apanhando-o enquanto ele caía. O peso dele arrastou os dois para baixo, o sangue dele encharcando o vestido dela. De perto, ela podia ver os danos. O ombro dele estava quase arrancado até o osso, a respiração irregular, apesar de não precisar de ar. Beba, ela sussurrou, expondo a garganta. Tome o que precisar. Não posso. Você vai. Não me importo. Viva, Cassian, por favor. Os olhos dele encontraram os dela, humanos e desumanos ao mesmo tempo, afogados em necessidade, horror e algo terno. A mão dele subiu, acariciando o rosto dela com uma gentileza impossível. Perdoa-me, ele sussurrou. Então a boca dele estava na garganta dela e o mundo ficou branco. Primeiro a dor, brilhante, aguda, avassaladora. Depois o calor correndo pelas veias dela como fogo selvagem. Depois outra coisa, algo impossível. Conexão. Ela sentiu a fome dele, a agonia, a solidão desesperada a invadir, mesmo enquanto a vida dela invadia ele. Sentiu 200 anos de escuridão, a morte lenta da esperança. No momento em que ele acordou e encontrou as oferendas dela, lembrando-se do que significava ser humano, sentiu ele a amar por isso. O vínculo se formou entre eles. Forte como aço, brilhante como estrelas, juramento de sangue, magia de sangue, sangue com sangue, vida com vida. Cassian recuou com um suspiro, seus olhos agora brilhando em ouro, suas feridas se fechando com velocidade sobrenatural. O poder emanava dele em ondas, e os vampiros atacantes recuaram, sentindo a mudança. Ele levantou-se e, com ele, os seus braços a sustentá-la, mesmo enquanto uma nova força o invadia. Saiam, disse ele suavemente, terrivelmente. Digam à casa Corvain que Cassian Thorne voltou. Digam-lhes que reivindico esta humana sob os antigos direitos do juramento de sangue. Digam-lhes que, se a querem, terão de passar por mim com toda a minha força. Lady Isolda ficou a olhar, chocada e em silêncio. Então sorriu lenta e perigosamente. Um vínculo de sangue? Oh, Cassian, seu tolo magnífico, acabaste de nos dar uma vantagem. Ela desapareceu com os seus guerreiros, deixando apenas janelas estilhaçadas e o cheiro da violência. Cassian virou-se para Ara, segurando o rosto dela com as duas mãos. O que fizeste? Salvei-te, sussurrou ela, tonta e segura. O que fizeste? Uniste-nos até a morte, a minha ou a tua? O polegar dele traçou a bochecha dela. Sinto muito, mas sorriu, sentindo o fio dourado da conexão cantando entre eles. Não peça desculpa. Capítulo 5. O espaço entre batimentos cardíacos. Cassian levou a escada acima para um quarto que se materializou conforme eles precisavam. Uma cama com dossel, cortinas grossas, uma lareira já crepitando. Magia novamente. A mansão respondendo às intenções do seu mestre. Ele deitou-a com uma gentileza que contradizia a sua força de predador. Descanse. O vínculo vai estabilizar, mas você ficará fraca por horas. Ele deu um passo para trás, colocando uma distância cuidadosa entre eles. Vou proteger as janelas. Fique. A palavra escapou antes que a cautela pudesse impedi-la. Por favor. Algo cruzou o rosto dele. Saudade e relutância se misturavam, mas ele se acomodou em uma cadeira perto da lareira, perto o suficiente para vigiar, longe o suficiente para ser adequado, como se a adequação importasse agora que o sangue dela cantava em suas veias. Ara podia senti-lo através do vínculo, uma presença constante na borda da sua consciência, como um segundo batimento cardíaco sobrepondo-se ao dela. O seu alívio por estar totalmente alimentado pela primeira vez em meses, a sua culpa tomando conta dela, a sua determinação feroz e protetora de que nada a prejudicaria enquanto ele existisse. Eu posso sentir-te, disse ela maravilhada. As tuas emoções, o vínculo funciona nos dois sentidos.
Eu também sinto-te. Os olhos dele refletiam a luz do fogo, desumanos e belos. A tua coragem, o teu cansaço, o teu... Ele fez uma pausa. A tua falta de arrependimento. Não me arrependo. Devias arrepender-te. A voz dele ficou áspera. Os juramentos de sangue são sagrados, vinculativos. Não os podes quebrar sem que ambas as partes morram. Eu liguei-te a uma criatura caçada pela sua própria espécie. Ara, a tua esperança de vida diminuiu drasticamente. Ou a tua aumentou. Ela lutou para se sentar, e ele estava lá instantaneamente, apoiando-a com aquelas mãos frias e cuidadosas. Eles não vão arriscar matar-te agora, vão? Não sem me matar também, não enquanto eu for humana. E o que disseste? Escritos antigos. Um leve sorriso tocou a sua boca. Menina inteligente. Sim. Humanos sob juramento de sangue, a vampiros são protegidos pelas leis mais antigas que casas, mais antigas que territórios. Matar um humano vinculado é violar os próprios alicerces da nossa sociedade. A Casa Corvain terá que solicitar ao Conselho uma dispensa especial. Quanto tempo isso levará? Semanas? Meses, talvez? Ele traçou a marca da mordida em sua garganta com um dedo. Leve como uma pena. Ela percebeu que não doía mais. Em vez disso, o toque dele causou arrepios em sua espinha. Tempo suficiente para planejarmos. Tempo suficiente para eu te ensinar como sobreviver no mundo em que você entrou. E você? Ara segurou a mão dele, colocando-a contra sua garganta, onde seu pulso batia forte e constante. Agora é dele, de certa forma. Salvaste aquela aldeia sabendo o custo. Escolheste a misericórdia em vez da sobrevivência uma vez. Vais arrepender-te de escolher isso novamente? De me escolher? Cassian ficou muito quieto. Através do vínculo, ela sentiu as emoções dele cristalizarem-se em algo brilhante e feroz. Arrependo-me de muitas coisas ao longo de 2 séculos. O arrependimento é meu companheiro constante. Mas tu? Ele inclinou-se para mais perto, a testa quase tocando a dela. És a primeira coisa boa e sagrada que fiz desde a mortalidade. Como poderia me arrepender disso? O fogo crepitava. O vínculo entre eles vibrava como uma corda tocada. Ara tornou-se intensamente consciente da proximidade dele. A maneira como o polegar dele se movia contra o pulso dela, a inteligência antiga nos olhos dele combinada com algo jovem e cru. Conte-me sobre a aldeia, ela sussurrou. Aquela que você salvou. Ele afastou-se ligeiramente, mas não soltou a mão dela. Uma comunidade agrícola, talvez 300 pessoas, a Casa Corvain caçava lá sistematicamente. Consideravam isso um desporto, aterrorizar humanos, alimentando-se lentamente, fazendo com que durasse. O seu maxilar apertou-se. Eu já tinha participado nessas caçadas antes. Dizia a mim mesmo que era a natureza, a ordem das coisas, lobos e ovelhas. O que mudou? Uma menina, talvez com 8 anos. Ela colocou-se entre mim e a mãe, armada com nada além de uma faca de cozinha e a convicção absoluta de que poderia proteger a família. Ele fechou os olhos. Ela lembrava-me a minha irmã. Eu tinha uma irmã quando era humano. A tuberculose levou-a aos 9 anos. Ara sentiu a dor através do vínculo. Séculos de idade, mas intacta. Então, paraste. Eu parei. Depois, depois matei 6 dos meus antigos irmãos quando tentaram continuar. Então, libertou todos os humanos ainda vivos, mostrou-lhes como se proteger de nós e voltou para a Casa Corv para enfrentar o julgamento. Os seus olhos abriram-se. Eu sabia o que isso custaria. Eu tinha quebrado todas as leis, violado todos os juramentos, mas pela primeira vez em 150 anos, senti-me humana novamente. Isso valia qualquer punição. Eles sobreviveram aos aldeões? Não sei. 200 anos é muito tempo. A dor passou pelo seu rosto. Espero que sim. Espero que aquela menina tenha crescido, tido filhos, vivido uma vida plena protegida pelas proteções que lhes ensinei. Allah apertou a mão dele. Você deu-lhes essa chance. Isso importa, não é? Quando tirei tantas vidas antes, o que importa salvar algumas centenas na balança? Tudo. Significa que você mudou? Significa que você escolheu de forma diferente. Ele a estudou por um longo momento. Algo como admiração em sua expressão. Como você se tornou tão sábia aos 16 anos? 16 anos observando as pessoas, aprendendo o que importa. Ela sorriu cansada.
Além disso, não sou sábia. Tô apavorada. Eu me liguei a um vampiro. Há monstros lá fora que querem me morta, e toda a minha compreensão da realidade se despedaçou em 3 dias. Mas ela tocou o rosto dele. Sentiu-o inclinar-se para o contato como um homem faminto a quem oferecem pão. Mas prefiro enfrentar esse terror contigo do que enfrentar as mãos do meu tio no escuro. Pelo menos esse medo vem com uma escolha. Cassian virou a cabeça e pressionou os lábios contra a palma da mão dela. Não era exatamente um beijo, mas algo terno e agradecido. Tu mereces mais do que escolher entre horrores. Talvez, mas trabalhamos com o que temos. Ela estava a enfraquecer, a exaustão puxando-a como a maré. Tu vais me contar mais sobre a tua vida humana? Dorme primeiro. Temos tempo agora. Mais do que deveríamos, talvez. Ele a recostou nos travesseiros e cobriu-a com a colcha. Vou ficar de olho através do vínculo, quer dizer? Mesmo que estejas lá embaixo, sentirás se eu estiver em perigo. Sim, embora eu prefira ficar por perto. Ele se acomodou na cadeira. Um sentinela de mármore. Estou sozinho há muito tempo. Ara, o vínculo é forte, avassalador. A tua presença preenche espaços que eu tinha esquecido que estavam vazios. Ela sentiu o eco disso através da ligação entre eles. A forma como o batimento cardíaco dela o ancorava, o calor dela, a vela na escuridão dele. Isso deveria assustá-la, essa intimidade sem permissão. Em vez disso, parecia inevitável, como a última peça de um quebra-cabeças encaixando no lugar certo. Diz-me uma coisa, murmurou ela já meio adormecida. Antes do teu nome humano, Cassian sempre foi o meu nome, mas o meu apelido. Ele fez uma pausa e ela sentiu relutância através da ligação. Thorn, como o teu. Uma coincidência, talvez, ou o sentido de humor do destino. Thorn e Cassian Thorn, duas coisas esquecidas que se encontraram num cemitério. Ela sorriu para a almofada. Gosto disso. Combinamos. O riso dele foi suave, genuíno. Durma, pequena guardiã. Eu cuidarei dos seus sonhos. Ela adormeceu, sentindo-se mais segura do que em anos, envolta em cobertores e no estranho conforto de conhecer alguém. Algo morreria antes de permitir que algum mal a atingisse. Através do vínculo, ela sentiu as emoções de Cassian mudarem e se acalmarem. Proteção, só culpa por tê-la prendido. Mas por baixo disso, cada vez mais forte, afeto, admiração, o início hesitante e assustador de algo mais profundo. Ele sentiu que ela percebeu isso e não se afastou. Em vez disso, enviou uma onda de tranquilidade através do vínculo. Não vou apressar-te, temos tempo. Tempo? Ela pensou sonolenta. O dom e a maldição de um vampiro. Ela trocara sua liberdade mortal por uma chance de eternidade com uma criatura que esquecera como ser humana. Talvez eles pudessem ensinar um ao outro. Ele mostrando-lhe força, ela lembrando-o da humanidade. Ou talvez eles simplesmente queimassem juntos. Duas coisas impossíveis desafiando o mundo que queria separá-los. De qualquer forma, ela fizera sua escolha. Na cadeira, Cassian observava-a a dormir. Sentia os sonhos dela roçarem a sua consciência através do vínculo. Pela primeira vez em 2 séculos, ele não estava sozinho na escuridão. Pela primeira vez desde a sua morte humana, ele tinha algo além da sobrevivência pelo qual lutar. Lá fora, a casa Corvain rondava o perímetro da mansão, testando as proteções, planejando o seu próximo ataque. Deixa-os planejar. Ele era Cassian Thorn e já havia derrubado inimigos mais fortes com menos motivos. Ele salvou uma aldeia. Ele poderia salvar uma rapariga notável. Ele tinha que fazer isso porque ela o salvou primeiro. O amanhecer finalmente chegou, forçando os atacantes a recuar. Cassian permaneceu imóvel na sua cadeira. O sono desnecessário banido pela vigilância do instinto predatório. Ele catalogou cada som, o silêncio que se instalava, os ratos nas paredes, a respiração constante de Ara, e por baixo de tudo isso, o vínculo vibrando como música. A força vital dela entrelaçada com a morte dele, criando algo que não era totalmente vivo nem morto, uma impossibilidade, um milagre. Passara 200 anos a pagar por um momento de misericórdia. Talvez esta fosse a sua recompensa. Outra chance de escolher corretamente. Outra pessoa que valia qualquer custo. Pelas janelas, o céu clareava para cinza. O cerco continuava. Mas dentro dessas paredes, Cassian permitiu-se algo que pensava ter perdido para sempre.
Esperança. Capítulo 6. O dom das sombras. Todos acordaram com a luz da tarde filtrando-se pelas cortinas, e Cassian fora de sua cadeira. O pânico aumentou antes que o vínculo a tranquilizasse. Ele estava lá embaixo, perto, alerta. Ela podia sentir o seu foco como uma lâmina afiada. A sua atenção dividida entre as defesas da mansão e a consciência dela ao acordar. Estou bem. Ela projetou através do vínculo, testando essa nova habilidade. O alívio dele voltou, tingido de aprovação. Cozinha. A comida está pronta. Ela encontrou-o a estudar mapas espalhados pela mesa da cozinha. Pergaminhos antigos mostrando territórios e propriedades que ela não reconhecia. Ele olhou para cima quando ela entrou e algo em sua expressão suavizou-se. Você parece melhor. O vínculo está a estabilizar. Era verdade. Apesar da perda de sangue do dia anterior, ela sentia-se forte. Mais forte do que nunca, na verdade. Os seus sentidos pareciam mais apurados, as cores mais vivas. Isso é normal para um humano ligado? Sim. Agora estás a tirar da minha vitalidade, assim como eu tiro da tua humanidade, por falta de uma palavra melhor. Ele apontou para um prato de ovos, pão e chá. Vais curar-te mais rápido, envelhecer mais devagar, tornar-te resistente a doenças menores. A ligação muda-te, mas não transformas-te numa vampira. Acrescentou ele rapidamente, vendo o seu alarme. Continuarás humana, mortal, apenas melhorada. Ara sentou-se à sua frente, examinando os mapas enquanto comia. O que estás a planear? Rotas de fuga. A casa Corvain acabará por receber a permissão do conselho. Laço de sangue ou não, ainda sou culpado de assassinar 6 vampiros da nobreza. Quando isso acontecer, precisaremos desaparecer. O seu dedo traçou um caminho através de territórios marcados com tinta desbotada. Há lugares que nem mesmo as casas controlam. Zonas neutras, cidades humanas onde a lei dos vampiros tem menos poder. Tu partirias. Esconder-se. Já fiz isso antes. Séculos atrás, antes da Casa Corve me encontrar e me transformar. Ele olhou para cima. Não vou fingir que é uma existência agradável. Constantemente em movimento, sem confiar em ninguém, sempre atento aos caçadores. Mas é sobrevivência. E sobreviver contigo é preferível a qualquer alternativa. Através do vínculo, sentia a sua sinceridade, mas também a sua dúvida. Ele não tinha a certeza de que poderiam escapar. Não tinha a certeza de que ela deveria ter de viver assim. Qual é a alternativa? Cassian cerrou os dentes. Nós resistimos aqui. Usamos as defesas da mansão e esperamos conseguir matar um número suficiente deles para que Corv decida que não vale a pena o custo. Quantos precisaríamos matar? Todos eles. O seu sorriso era sombrio. Isolda trouxe 10 guerreiros, além dela mesma. Normalmente são chances impossíveis, mesmo para mim com força total. Mas com as proteções de boas maneiras e o elemento surpresa. E ele hesitou. E o quê? A tua ajuda, se estiveres disposta. Ele tirou um pequeno diário de couro de dentro do casaco e deslizou-o pela mesa. Passei ontem a lembrar-me de algo que tinha esquecido. Tens um dom, não sobrenatural? Ainda não, mas valioso mesmo assim. Ela abriu o diário e encontrou páginas com uma caligrafia elegante, observações, padrões, vulnerabilidades. O que é isto? Os padrões táticos de Corvain ao longo dos últimos 3 séculos. Servi-os durante tempo suficiente para saber como pensam, como lutam. Mas sou uma perspectiva influenciada pela participação. Ele inclinou-se para a frente. Passaste 7 anos a observar um cemitério, reparando em coisas que os outros não viam. Padrões no voo dos pássaros, mudanças climáticas, tráfego humano. És observadora, estratégica à tua maneira. Preciso disso agora. Alguém que possa olhar para o que eu sei e ver o que me está a escapar. Ara examinou as páginas, a sua mente já a catalogar informações. Estás a pedir-me para ajudar a planear uma batalha. Estou a pedir-te para seres minha parceira, não meu fardo protegido. Os olhos dele encontraram os dela, intensos e honestos. Tens autonomia aqui, sempre. Se quiseres esconder-te, escondemo-nos. Se quiseres fugir, fugimos. Mas se quiseres lutar, se quiseres que essas criaturas se arrependam de alguma vez te terem ameaçado, eu ensino-te como. A oferta pairou entre eles, carregada de implicações.
Ela poderia permanecer passiva, protegida, segura por trás da força dele. Ou poderia avançar para o mundo dos monstros como uma igual, armada com inteligência em vez de presas. Durante 7 anos, ela velou um túmulo. 7 anos sendo invisível, sem importância, ignorada. Ensina-me, disse ela. O seu sorriso lento era feroz e orgulhoso. Eu esperava que dissesses isso. Passaram horas a rever as notas dele. Todos aprenderam que os vampiros lutavam com velocidade sobrenatural, mas seguiam padrões. Isolda preferia ataques com a mão esquerda. O seu segundo no comando telegrafava golpes com um movimento do ombro. Ela aprendeu sobre vulnerabilidade. Os vampiros mais velhos tornavam-se complacentes, acostumados ao domínio. Subestimavam os humanos. Esperavam medo, submissão. E se lhes dessemos outra coisa? Todos refletiram estudando os padrões de ataque. Eles esperam que te defendas. E se não o fizesses? Cassian inclinou a cabeça. Explica aqui, ela apontou para o mapa. Eles estão a cercar a mansão, mas concentram-se perto das entradas frontais. Instinto. Eles assumem que vais tentar romper o ponto mais fraco deles. E se em vez disso atacasses o ponto mais forte? Onde está a postura? Isso é suicídio. Ela é a lutadora mais poderosa deles. Para ti sozinho, sim, mas ela não sabe sobre mim. Na verdade, não. Ela viu uma rapariga assustada que se ofereceu como sacrifício. Ela não sabe que passei o dia a aprender as fraquezas dos vampiros. O pulso de Ara acelerou com a estratégia que se formava na sua mente. E se eu criasse uma distração? Algo que chamasse a atenção deles por tempo suficiente para você atacar? Absolutamente não. Não vou usar-te como isca. Por que não? Eu já sou isca. O vínculo de sangue faz de mim o alvo deles. Ela encontrou o seu olhar alarmado. Não estou a sugerir nada suicida. Mas se tu podes sentir-me através do vínculo, eles também não podem sentir-me. O meu batimento cardíaco humano, a minha força vital. Sim, qualquer vampiro próximo o suficiente sentiria? Ele parou, compreendendo Downing. Tu queres usar-te como isca. Quer usar a natureza deles contra eles. Eles são predadores. Vão concentrar-se na presa, não na armadilha. Ela bateu no mapa. Se eu me posicionar na ala leste, eles vão sentir-me. Alguns vão quebrar a formação para investigar. É aí que atacas os outros. Cassian olhou para ela por um longo momento. Através do vínculo, ela sentiu o seu conflito. Orgulho pela sua mente tática, terror por arriscá-la, admiração relutante. És notável e louca na mesma medida. Aprendi com os melhores. Ela sorriu. Vai funcionar? Pode ser, se formos espertos, se formos rápidos. Se ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela. Se eu conseguir suportar usar-te dessa forma. Não estás a usar-me. Somos parceiros, lembras-te? Todos apertaram os dedos dele. Além disso, tenho-te como apoio. A ligação garante que saberás se eu estiver em perigo real. Virás. Confio que sim, mesmo que isso signifique a minha destruição. O voto era absoluto, inquebrável. Queimarei este mundo antes de deixar que te levem. Lá fora, o crepúsculo começava a cair. Em breve, o cerco recomeçaria. Mas naquele momento, à luz das velas e da conspiração, eles eram simplesmente duas pessoas a planear a sua sobrevivência. Duas coisas impossíveis a desafiar as expectativas do mundo. Cassian levou a mão dela aos lábios e beijou os nós dos dedos com a formalidade do velho mundo. Obrigada por quê? Por me ver como mais do que um monstro. Por me tratar como uma parceira digna de confiança. Os olhos dele brilhavam dourados na penumbra. Por me despertar para algo melhor do que a escuridão. Ara sentiu a emoção através da sua ligação. Gratidão e afeto e a borda assustadora de algo mais profundo. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Devemos nos preparar, disse ela suavemente. Eles chegarão em breve. Eles chegarão. E nos encontrarão prontos. Ele soltou a mão dela, mas manteve o olhar fixo nela. Aconteça o que acontecer esta noite, Alara, já mudaste tudo. Ganhemos ou percamos, deixe-me uma razão para lembrar por que escolhi a humanidade uma vez. Então vamos garantir que ganhamos, disse ela. Não acordei um vampiro da sua sepultura apenas para vê-lo morrer a defender-me. O seu riso foi repentino, brilhante. Não, acho que não. Eles se levantaram juntos e, em algum lugar distante, a noite caiu como uma lâmina. Capítulo 7.
A caçada se inverteu. Eles deixaram a mansão à meia-noite, passando por uma passagem de serviço que dava para o antigo cemitério. A estratégia dependia da mobilidade. Ficar trancado dentro significava eventualmente morrer de fome ou quebrar o cerco. Melhor controlar o campo de batalha. Escolher o terreno. Ficar perto, murmurou Cassian. Embora o vínculo significasse que a proximidade era agora metafísica, independentemente da distância física. Se algo parecer errado, eu sinalizarei através do vínculo. Eu sei. Hara ajustou a faca que ele lhe dera. Lâmina de prata, cabo de Rowan, antiga e mortal. Já me disseste isso 6 vezes. Dir-te-ei mais 60 se isso te mantiver em segurança. Eles moveram-se entre lápides, sombras entre sombras. Cassian ensinou-lhe a sua furtividade predatória nas últimas horas. Peso nas pontas dos pés, respiração controlada, consciência expandida para captar todos os sons e movimentos. Ela não igualaria a sua graça sobrenatural, mas poderia aproximar-se dela. Através do vínculo, sentia a sua vigilância constante, a sua atenção dividida entre observá-la e rastrear o inimigo. A casa Corvain estava próxima. Ela podia senti-los mesmo sem os sentidos de vampiro, uma pressão no ar como uma tempestade que se aproximava. Ali, Cassian apontou para um conjunto de túmulos. O mausoléu Blackwood. Paredes de pedra, entrada única, defensável. Posicione-se ali. Eu vou enfrentá-los em campo aberto. E se eles me ignorarem, não vão conseguir. O seu batimento cardíaco os atrai como sinos. A fome está sempre presente, Arara. Sempre. A voz dele ficou áspera. É preciso esforço para resistir, especialmente para vampiros mais jovens. Eles vão sentir a sua presença, e o instinto os levará para mais perto. Ela se tornaria uma isca, na verdade. O pensamento deveria aterrorizá-la mais do que realmente aterrorizava. Talvez o vínculo partilhasse um pouco da calma predatória de Cassian, o seu foco na batalha cristalizando o medo em uma vigilância útil. Eles chegaram ao mausoléu. Cassian verificou o interior, vazio, seguro, depois virou-se para ela, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Escuta, quando eu os enfrentar, a luta será rápida e brutal. Não desvie o olhar, não importa o que veja. Preciso saber que está segura e não posso dividir a minha atenção para proteger a sua sensibilidade. Eu entendo. E tu? O polegar dele acariciou as bochechas dela. Vou matá-los, todos violentamente. Serei o monstro que eles dizem que sou. Se isso mudar a forma como me vês, não vai mudar. Ela cobriu as mãos dele com as suas. Eu sei o que tu és, sempre soube. És um predador que escolheu a misericórdia. É isso que importa. Alívio e algo dolorosamente vulnerável inundaram o vínculo. Ele inclinou-se para a frente, pressionou a testa contra a dela. Depois disso, se sobrevivermos, conversaremos sobre o que vem a seguir. Promete? Prometo. Ele se afastou e o frio substituiu o seu calor. Então ele se foi, uma sombra se fundindo com as sombras, deixando-a sozinha na entrada do mausoléu. All estabilizou a respiração, deixou o coração encontrar o seu ritmo. Ela podia sentir Cassian através do vínculo, afastando-se, circulando, posicionando-se. Podia sentir a sua transformação à medida que o foco da batalha o consumia. O predador ascendendo ao domínio e ela podia senti-los chegando. A casa Corvain atraída pelo jogo que se desenrolava, excitada pela caçada. Agora Cassian enviou através do vínculo. Ahra entrou totalmente na porta do mausoléu, deliberadamente visível. Deixou seu coração bater claro e forte. Deixou que eles sentissem a garota humana sozinha, indefesa, vulnerável. A resposta foi imediata. 3 figuras se destacaram da escuridão, movendo-se em direção a ela com velocidade sobre-humana. Jovens, Cassian adivinhou, menos disciplinados, mais suscetíveis à fome. Os seus olhos brilhavam vermelhos na escuridão, os dentes já à mostra. O terror percorreu-a. Ara forçou-se a ficar imóvel, segurando a faca de prata. Ainda não. Não até ao sinal de Cassian. O caos irrompeu no coração do cemitério. Cassian atacou como um raio, atingindo o grupo principal enquanto eles se concentravam nela. Ara ouviu gritos, desumanos, agonizantes, enquanto ele rasgava as suas fileiras. Sentiu através do vínculo a sua fria eficiência. A maneira como séculos de guerra se comprimiram em movimentos letais perfeitos.
Os 3 vampiros que se aproximavam dela hesitaram, divididos entre a fome e ajudar os seus companheiros. Era a abertura de que ela precisava. Ara mergulhou para dentro do mausoléu, colocando pedra entre ela e eles. Um seguiu-a, o mais jovem, o mais imprudente. Ele entrou em uma velocidade vertiginosa, garras estendidas, e Cassian estava lá, aparecendo do nada, pegando o vampiro no meio do salto. O estalo de ossos quebrando ecoou nas paredes de pedra. O vampiro gritou uma vez antes que a mão de Cassian encontrasse seu coração e o arrancasse. Sangue negro espirrou. O vampiro se transformou em cinzas. Cassian largou o coração e virou-se para enfrentar os outros 2 que ainda estavam lá fora. Em seguida, eles fugiram. O instinto de sobrevivência superou o treino. Ele deixou-os ir e voltou para Ara. Estás ferida? Não, estou. Ela percebeu que estava a tremer. Não exatamente de medo, mas da adrenalina, de ver a morte ser entregue com tanta eficiência. Tô bem, fizeste bem. Ele a examinou mesmo assim, com dedos gentis, apesar de estarem cobertos de cinzas e sangue. A tua posição foi perfeita. Eles não conseguiram resistir. Quantos? Matei 3 no ataque inicial. Este é o 4. A sua expressão endureceu. Restam 7, mais o velho. Eles vão reagrupar-se agora. Seja mais cautelosa. Através da ligação, Ara sentiu a satisfação dele. Sombria, mas real. Eles tinham quebrado a certeza da Casa Corvain. Provado que Cassian não estava tão enfraquecido quanto eles esperavam. Fizeram com que eles ficassem com medo. E agora? Agora aproveitamos a vantagem. Ele estendeu a mão. Eles vão esperar que nos escondamos, que nos recuperemos. Fazemos o oposto. Caçamo-los como eles nos caçaram. Queres tornar-te o predador? Eu sou o predador. Só estava fingindo o contrário. Os seus olhos brilhavam em ouro, sem refletir luz. Está pronta para ver o que eu realmente sou? O que posso fazer quando deixo de me conter? Ela deveria dizer não. Deveria recuar para um lugar seguro. Deixá-lo lutar sozinho. Mas ela se oferecera como parceira, não como passageira. Tinha escolhido esse caminho deliberadamente. Ara pegou a mão dele. Mostre-me. Eles deixaram o mausoléu juntos. Caçador e isca caminhando para a escuridão. Atrás deles, 4 pilhas de cinzas marcavam as primeiras vítimas de uma guerra que Corvain pensava já ter ganho. À frente, mais 7 vampiros aguardavam. E algures entre eles, Lady Assolda reconsiderou a sua certeza de que Cassian tinha sido destruído pelo seu enterro. Talvez devesse tê-lo deixado na terra, afinal. Capítulo 8. Sangue e escolhas. Caçaram pelo cemitério durante horas. Uma dança mortal de golpes e desaparecimentos. Cassian lutava com precisão cirúrgica. Cada morte era rápida e absoluta. Ara permaneceu por perto, protegendo as suas costas, aprendendo a ler o campo de batalha através dos seus sentidos sobrenaturais, vagamente partilhados através da sua ligação. Ao amanhecer, apenas Isolda e 2 outros permaneciam. Eles tinham se retirado para a antiga capela, reagrupando-se em desespero. Cassian puxou a Ara para trás de um monumento, respirando pesadamente, apesar de não precisar de ar. O esforço se manifestava de outras maneiras. É aqui que fica perigoso. Isolda não vai fugir. Ela é muito orgulhosa, muito velha. Ela lutará até a morte. Você pode vencê-la? Talvez ela seja mais forte, mas eu estou mais motivado. Ele olhou para ela e, nos seus olhos, ela viu tanto o predador quanto o homem. Se eu cair, você não cairá. Se eu cair, ele continuou com firmeza. O vínculo se romperá. Você estará livre, totalmente humana novamente. Fuja! Não olhe para trás. Não tente me vingar, Cassian. Ele a beijou, repentinamente desesperado, sua boca fria contra a dela, com gosto de cinzas, sangue e 200 anos de solidão. O vínculo se acendeu entre eles, suas emoções se entrelaçando, o medo dele por ela, o terror dela de perdê-lo, os sentimentos frágeis e crescentes de ambos que nenhum dos 2 ousara nomear ainda. Ele afastou-se e descansou a testa contra a dela. Eu precisava fazer isso uma vez antes. Antes do quê? Antes de veres exatamente o que custa a imortalidade. Ele pegou a mão dela, pressionou-a sobre o peito, onde não havia batimento cardíaco. Preciso dizer-te uma coisa enquanto ainda posso. Através do vínculo, ela sentiu a angústia dele cristalizar-se. Cassian, seja o que for, estou a morrer. As palavras soaram vazias, finais.
O enterro me prejudicou de maneiras que eu não percebi. Passar 200 anos sem me alimentar, sem me mover, quebrou algo fundamental. Agora sou sustentado pelo vínculo de sangue, pela tua força vital, mas é temporário. Eventualmente, talvez daqui a meses, talvez anos, eu desaparecerei de qualquer maneira. O mundo de Ara inclinou-se. Estás a morrer, mas alimentaste-te. És forte. Sou mais forte, sim, mas não estou a curar-me. O dano é muito profundo, muito antigo. A mão dele apertou a dela. É por isso que não podia permitir-me importar-me antes. Porque tentei afastar-te. Porque importar-me significa partir, e já deixei muitas pessoas para trás. Lágrimas queimavam os seus olhos. Por que estás a contar-me isso agora? Porque mereces a verdade antes de escolher. Ele segurou o rosto dela, os polegares a enxugando as lágrimas. Depois desta noite, se sobrevivermos, a Casa Corvain vai apresentar uma petição ao Conselho. Eles vão autorizar a minha execução e a tua como cúmplice. Seremos caçados onde quer que vamos. Mas ele engoliu em seco. Há uma opção contra a qual eles não podem lutar. Uma escolha que te coloca fora do alcance deles. A compreensão surgiu, terrível e inevitável. Queres transformar-me, tornar-me vampira? Não quero. Odeio a ideia. A voz dele falhou. Mas isso salvar-te-ia. Vampiros ligados partilham o estatuto da casa. Se eu te transformasse, tornar-te-ias um problema do Corve para julgar, não do conselho. Lei antiga. Eles teriam de reconhecer-te como nobreza vampira, sujeita à política interna da casa, em vez de execução imediata. E tu? Isso também te salvaria? Não. A minha sentença permanece a mesma. Mas tu sobreviverias. Tu viverias. Os olhos dele brilhavam com uma esperança desesperada. Séculos, tu poderias ter séculos. Tu és tão jovem, tu mal viveste. Tu poderias ver o mundo, aprender tudo, tornar-te algo extraordinário sem mim. Ela viu isso claramente. Agora estás a oferecer-me a imortalidade, sabendo que não estarás presente na maior parte dela. Sim, a admissão custou-lhe caro. Melhor isso do que ver-te morrer pelos meus erros. Através do vínculo, ela sentiu a sua angústia. A ideia de perdê-la lutava com o terror de condená-la à sua existência amaldiçoada. Ele ofereceria qualquer coisa, sacrificaria qualquer coisa para mantê-la segura, até mesmo o seu próprio desejo desesperado de companhia no tempo que lhe restava. Ara tirou as mãos dele do seu rosto e segurou-as entre as suas. O que queres, Cassian? Não o que me salva. O que queres? Isso não é justo? O que você quer? Ele fechou os olhos e, através do vínculo, ela sentiu suas defesas se quebrarem, sentiu o desejo cru por baixo, o sonho que ele mal se permitia imaginar. Quero você comigo pelo tempo que me resta. Quero te ensinar sobre este mundo, te mostrar sua beleza e seu horror. Quero ver você se tornar poderosa, eterna, magnífica. Sua voz baixou para um sussurro. Não quero estar sozinho quando finalmente desaparecer. Quero alguém que tenha escolhido isto, que tenha escolhido a mim para se lembrar de mim com carinho quando eu partir. Então transforma-me. Os seus olhos se abriram rapidamente. Ara, tu não entendes o que o teu eu entendo perfeitamente. Ela sentiu a verdade disso penetrando nos seus ossos. Tu me deste uma escolha quando ninguém mais o fez. Tu me protegeste, fizeste parceria comigo, viste que eu valia a pena ser salva. Estás a morrer porque 200 anos na escuridão te destruíram, e ainda assim pensas mais no meu bem-estar do que no teu. Ela apertou as mãos dele. Transforma-me, Cassian. Dá-me a eternidade, seja quanto tempo te restar. Prefiro ter anos contigo do que séculos sozinha. És tão jovem, podes mudar de ideias. Tenho 16 anos, sobrevivi à morte da minha mãe, à crueldade do meu tio, à pobreza, à perda e à solidão. Estou farta de ser indefesa. Ela puxou-o para mais perto. Torna-me forte, torna-me tua. Dá-me o poder de estar ao teu lado como igual, não como um fardo. Através do vínculo, ela sentiu a resistência dele desmoronar-se sob a esperança e o desespero. Vai doer a transformação. São 3 dias de agonia enquanto morres e ressuscitas. Não posso poupar-te isso. Não preciso ser poupada. Preciso de parceria. Terás que te alimentar. Matar eventualmente para sobreviver. Então ensina-me a fazer isso com misericórdia, como aprendeste. Estou a morrer, Lara. Isto não é um conto de fadas. Não posso prometer finais felizes.
Ninguém pode, mas podes prometer enfrentar o que vier junto. Ela inclinou-se e beijou-o gentilmente. Isso é o suficiente. Ele soltou um som entre riso e soluço. Puxou-a com força contra si. És extraordinária. Sou prática. Há uma diferença. Ela recuou, resoluta. Primeiro vamos terminar isto. Vamos sobreviver a esta noite. Depois, transforma-me e enfrentamos o que vier a seguir. Juntos. Juntos pelo tempo que tivermos. O amanhecer despontou sobre o cemitério em tons de rosa e dourado. As portas da capela se abriram e Isolda emergiu com os guerreiros que lhe restavam. Ela os viu juntos, vampiro e humana, unidos e determinados, e sorriu friamente. Que comovente! A edição vampiresca de Romeu e Julieta ainda termina em tragédia, porém. Cassian deu um passo à frente, colocando-se entre Isolda e Alara. Isso termina esta noite, Isolda. De uma forma ou de outra. Concordo. Ela sacou uma lâmina. Aço velho, escurecido pelo sangue. Vamos acabar com isto. Eles atacaram. Capítulo 9. O preço do amanhecer. A batalha era o caos transformado em elegância. Cassian enfrentou a Elda num choque de velocidade sobrenatural. As suas formas se confundiam, se separavam, se reuniam novamente em explosões de violência. Os dois guerreiros Corvani restantes circulavam, procurando aberturas. Alá manteve a sua posição, faca em punho, observando através do vínculo enquanto a consciência de Cassian se dividia entre os combatentes. Ela viu a armadilha se formando antes dele. Isolda empurrava-o de volta para os guerreiros, coordenando os seus ataques. Lado esquerdo atrás de ti, projetou ela com urgência. Cassian girou, agarrou a garganta do vampiro que atacava e torceu-a. O pescoço da criatura se partiu com um som semelhante ao de galhos quebrando, mas a distração lhe custou caro. Sua lâmina mais antiga encontrou suas costelas e penetrou profundamente. Sangue negro jorrou através do vínculo. Ara sentiu sua dor aumentar. Sentiu algo interno se rasgar. Não era a ferida em si, era algo mais profundo, mais fundamental. O dano que ele havia mencionado, a lenta dissolução acelerando. Cassian, ela se moveu sem pensar, puro instinto levando-a adiante. O último guerreiro a viu chegando, sorriu com prazer predatório. Presa fácil. Ele se lançou, e Cassian estava lá, aparecendo entre eles, apesar do ferimento, apesar do sangue escorrendo pelo seu lado. Ele agarrou o vampiro no meio do salto, e não havia misericórdia em seu movimento agora. Apenas eficiência absoluta e implacável. Ossos se quebraram, sangue espirrou. O vampiro caiu em pedaços. Isolda olhou para a carnificina, depois para Cassian balançando em pé, mantido em pé apenas por Will. Você está a morrer. Eu posso sentir o cheiro. A morte segue você como uma sombra. Então eu vou levá-lo comigo. A voz de Cassian estava firme, apesar de tudo. Enterraste-me uma vez, velho. Esqueceste-te que a sepultura só me tornou mais forte. Não, ela destruiu-te. Ela circulou com a lâmina pronta. Estás a viver com tempo emprestado e vida roubada. No momento em que o sangue daquela rapariga acabar, vais desmoronar-te. Talvez, mas vou durar o tempo suficiente. Eles se aproximaram novamente e, desta vez, ela viu claramente. Cassian estava mais lento, seus movimentos ligeiramente descoordenados. A ferida não estava a sarar. A sua regeneração sobrenatural falhava à medida que os danos internos se agravavam. Ele estava a morrer naquele momento, diante dos olhos dela. Não. A palavra brilhou através do vínculo, através de todo o seu ser. Ela não tinha chegado tão longe, sacrificado tanto para vê-lo cair. Ela tinha prometido parceria, prometido para sempre, prometido enfrentar tudo o que viesse junto. Hora de provar isso. A Ara correu para a frente, não para longe do perigo, mas em direção a ele. Cassian sentiu a sua aproximação, tentou avisá-la, mas ela já estava decidida. Ela sacou a sua faca, a lâmina prateada refletindo a luz do amanhecer, e se jogou entre Cassian e o próximo golpe do seu Olda. A lâmina destinada ao coração de Cassian atingiu o ombro dela. A agonia explodiu, quente e consumidora, mas ela ganhou um segundo, um único momento de oportunidade. Cassian a aproveitou. A sua mão encontrou a garganta da sua amada e apertou. Ela agarrou-o com garras, incrivelmente forte, mas ele era mais forte, alimentado pelo desespero, pela fúria e pela visão do sangue de Ara. A sua outra mão subiu,
Agarrou o pulso dela e torceu até os ossos se esmagarem. Tu magoaste-a, disse ele suavemente. Terrivelmente tocaste no que é meu. Ela é humana, mortal, insignificante. Ela é tudo. Ele arrancou a cabeça de Isolde dos ombros com um movimento brutal. O corpo da vampira ficou parado por um momento, suspenso em uma quietude impossível. Depois se transformou em cinzas, com a expressão congelada em choque, como se, mesmo na morte final, ela não pudesse acreditar que um vampiro quebrado e moribundo a tivesse derrotado. O cemitério ficou em silêncio. Cassian caiu de joelhos ao lado dela, as mãos verificando freneticamente o ferimento. Menina estúpida e imprudente, o que você estava pensando? Que precisava de ajuda. Ela ofegou. O sangue encharcou o vestido dela, quente e vermelho. Sangue humano ainda mortal. Nós vencemos. Ganhamos. A Casa Corvain está destruída. Eles precisarão de décadas para se recuperar da perda de Isolda e 9 guerreiros. Ele levantou-a cuidadosamente, embalando-a contra o seu peito. Mas estás gravemente ferida. A lâmina cortou fundo. Através do vínculo, ela sentiu o seu terror. Sentiu-o a calcular as hipóteses de sobrevivência, a ponderar as opções. O ferimento era grave. Não era fatal imediatamente, mas era perigoso. Infecção, perda de sangue, choque. Ela precisava de cuidados médicos de verdade, não da cura vacilante de um vampiro. Transforme-me, ela sussurrou. Agora, enquanto estou sangrando, será mais fácil, não é? Ara, você prometeu que ficaríamos juntos, lembra? Ela sorriu apesar da dor. Cumpre a tua promessa, Cassian. Ele olhou para ela. Esta rapariga impossível que o despertara das trevas e escolhera a sua imortalidade quebrada em vez da mortalidade segura. Viu a determinação nos olhos dela. A total ausência de medo. Ela sabia o que estava a pedir. Sabia o preço. Mesmo assim, pediu. Vai doer. Ele avisou uma última vez. Eu sei. Ficarás ligada ao sangue, à escuridão. Viverás mais do que todos que já conheceste. Já perdi todos, exceto ti. O rosto dele se contorceu. Não te mereço. Para tua sorte, vou escolher-te mesmo assim. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. Faz isso. Dá-me a eternidade, não importa quanto tempo seja. Cassian a puxou para mais perto, posicionou a garganta dela contra a boca dele. Eu amo-te, Alar. Devia ter dito isso antes. Amo-te desde que colocaste aquela primeira refeição no meu túmulo esquecido e me lembrei do que era a misericórdia. Também te amo, ela sussurrou. Agora para de enrolar e morde-me. O riso dele estava molhado pelas lágrimas que ele não conseguia derramar. Então os dentes dele encontraram a garganta dela e o mundo ficou branco. A transformação era fogo e gelo. A morte e o renascimento comprimidos em momentos intermináveis. Ara sentiu a sua vida humana a esvair-se. Sentiu Cassian substituí-la por algo mais antigo, mais sombrio, mais forte. Sentiu o seu coração parar de bater, os seus pulmões deixarem de respirar, a sua mortalidade a queimar-se como a névoa da manhã. E então silêncio. Silêncio cristalino perfeito. A ausência de batimentos cardíacos, de respiração, de todas as pequenas fragilidades que definiam a existência humana. Ela abriu os olhos, novos olhos, olhos de vampiro, e viu o mundo com uma clareza impossível. Todas as cores mais nítidas, todas as sombras mais profundas, todos os sons distintos e categorizáveis. Ela podia ouvir ratos a escavar na terra do cemitério, podia sentir o cheiro de sangue velho no vento, podia sentir o poder a enrolar-se nos seus membros como um raio comprimido. Ara. A voz de Cassian era incerta, esperançosa. Ainda és tu? Ela virou-se nos braços dele, viu-o com os seus novos sentidos, viu a beleza e os danos, a força e a lenta dissolução, viu o homem que a escolheu. A salvou, a amou o suficiente para a condenar. Ainda sou eu, disse ela, e maravilhou-se com a forma como a sua voz ressoava agora, carregando tons que não existiam antes. Apenas melhor. Ele exalou em alívio, abraçou-a com força. Bem-vinda à imortalidade, pequena guardiã. Por quanto tempo durar? Por quanto tempo durar, ela concordou, e beijou-o enquanto o amanhecer despontava sobre o cemitério, pintando tudo de dourado. 2 vampiros apaixonados, um moribundo, um recém-nascido,
ambos escolhendo juntos acima de qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer separadamente. Era o suficiente. Capítulo 10. Os Guardiões do Túmulo para sempre. 3 meses depois, a Ara estava no cemitério à meia-noite, olhando para 2 túmulos. Um velho e desgastado, finalmente com um nome próprio, Cassian Thorne, 1623, 1825, 2025, 2025, Salvador Lembrado. O outro era novo, simples, marcada apenas com um espinho. 1809, 2025. A rapariga que o acordou é mórbida, não achas? A voz de Cassian veio de trás dela, divertida apesar de tudo. A marcar a tua própria sepultura. Prático. Ela virou-se e observou a aparência dele. Ele parecia melhor hoje. A força vital emprestada da sua transformação tinha lhes dado tempo. Não muito, talvez apenas mais alguns meses, mas tempo mesmo assim. Alguém deveria lembrar-se da rapariga que eu era, a humana que começou tudo isto. Eu lembro-me dela. Ele juntou-se a ela junto aos túmulos, passando um braço pela cintura dela. Cada detalhe, cada ato de bondade. Ficaram em silêncio confortável. Duas coisas impossíveis num mundo que tentara destruí-los. O cemitério era agora deles. Cassian comprara-o através de antigas propriedades, garantindo que ninguém perturbaria os mortos que ambos honravam. Alguma notícia do conselho? Ara perguntou, embora pudesse sentir a resposta lá através da sua ligação, mais forte agora que ambos eram vampiros. O perdão oficial chegou ontem, transformando as coisas complicadas em algo maravilhoso. Agora és da nobreza vampírica, companheira ligada a um campeão da casa Corrane, mesmo que seja um campeão desonrado. Não podem executar-te sem causar caos político. O seu sorriso era sombrio, e eles não vão arriscar executar-me enquanto tu estiveres viva, já que companheiros ligados às vezes seguem-se um ao outro até a morte. Tornaste-me demasiado caro para matar. Ótimo. Ela inclinou-se para ele. Quanto tempo temos? Ele ficou em silêncio por um momento. Através do vínculo, ela sentiu-o a calcular, a medir a sua lenta deterioração contra a força que ganhara com a sua transformação. 1 ano, talvez 2, se tivermos sorte. O dano ainda está a espalhar-se, só que agora mais lentamente. Então faremos com que valham a pena. Ela virou-se nos braços dele, encontrando os seus olhos dourados com os seus próprios olhos dourados de vampira, agora a condizer com os dele. Mostra-me tudo, ensina-me tudo, deixa-me conhecer-te completamente antes. Ele concordou suavemente, impedindo-a de terminar. Vamos viajar. Vou mostrar-te o mundo que vi ao longo dos séculos. Vamos caçar juntos, alimentar-nos juntos, existir juntos, e quando a minha hora chegar, vou lembrar-me de ti. A voz dela fortaleceu-se. Vou cuidar do teu túmulo. Vou garantir que o mundo saiba que escolheste a misericórdia em vez da monstruosidade, mesmo que isso te tenha custado tudo. O polegar de Cassian traçou a sua bochecha. Deste-me algo que eu nunca esperei, Ara. Não apenas mais tempo, mas um tempo melhor. Um propósito além da sobrevivência. Amor além da solidão. Tu deste-me o mesmo. Ela levantou-se na ponta dos pés e beijou-o gentilmente. Uma vida além do medo. Escolha além do cativeiro eterno, mesmo que seja mais curto do que a maioria dos eternos. Beijaram-se mais profundamente. Vampiro com vampiro é igual a imortalidade e parceria. À sua volta, o cemitério entrou no seu ritmo noturno. Corujas a caçar, o vento a soprar através dos ramos nus, os mortos a descansar pacificamente sob os seus cuidados. Quando finalmente se separaram, Cassian sorriu, genuíno, caloroso, humano, apesar da sua inumanidade com presas. Para onde devemos ir primeiro? Estou a pensar em Paris. Vais adorar Paris. Qualquer lugar. Todos os lugares. Ara pegou na mão dele, sentiu o vínculo entre eles cantando com afeto e certeza. Desde que estejamos juntos. Eles caminharam juntos pelo cemitério, passando pelas sepulturas esquecidas que ambos cuidavam, em direção à mansão que os abrigava, em direção a qualquer futuro que restasse. Atrás deles, o luar pintava as lápides de prata, e em algum lugar na escuridão, a sepultura de uma menina permanecia como memorial à humana que enxergou além da monstruosidade e viu o homem por baixo. A coveira que se lembrava dos esquecidos, que alimentou a bondade e a escuridão até que ela aprendesse a ser humana novamente. 3 anos depois, Cassian ficou fraco demais para se levantar da cama.
Ara ficou ao seu lado, segurando a sua mão enquanto a lenta dissolução finalmente o levava. Sem dor, a sua misericórdia final após tanto sofrimento. Apenas um desaparecimento gradual, como a névoa se dissolvendo à luz do sol. Não tenho medo, murmurou ele com a voz quase inaudível. Tu vais lembrar-te de mim. Isso é o suficiente. Sempre, prometeu ela, com lágrimas que já não conseguia chorar fisicamente a arderem no peito. Para sempre, Cassian. Vou garantir que nunca mais serás esquecido. Ele sorriu, apertou-lhe a mão uma vez e soltou-a. O seu corpo não se transformou em cinzas como a maioria dos vampiros. Em vez disso, ele simplesmente parou, magia antiga, reconhecendo que finalmente havia conquistado o descanso. Ara enterrou-o no cemitério ao lado do seu túmulo humano. Marcou a sua lápide com a verdade. Ele escolheu a misericórdia. Ele escolheu o amor. Ele é lembrado. Epílogo. Décadas se passaram. Depois, séculos, Arithorn caminhou pelo mundo que Cassian lhe mostrara, aprendendo, crescendo, tornando-se a criatura extraordinária que ele sempre soube que ela poderia ser. Ela caçava com misericórdia, alimentava-se com consentimento, salvava vidas onde podia e lamentava aquelas que não podia salvar. Mas todos os anos, no aniversário da sua morte definitiva, ela voltava ao cemitério, voltava ao túmulo onde outrora deixara comida para um homem esquecido. E continuava a deixar oferendas, agora não comida, mas flores, memórias, amor que o tempo não poderia diminuir. Ela acabou por fundar a sua própria casa. A Casa Thorn, dedicada a proteger os humanos da predação dos vampiros, a ensinar misericórdia aos imortais que tinham esquecido a humanidade. Outros vampiros vieram até ela, atraídos pelas histórias da recém-nascida que tinha aprendido compaixão com o traidor mais notório do século. Ela ensinou-lhes o que Cassian lhe tinha ensinado, que os monstros eram criados por escolha, não pela natureza, que a misericórdia era mais forte do que a fome, que o amor verdadeiro, podia despertar até mesmo os mortos para algo melhor. E em noites tranquilas, quando o cemitério mergulhava na sua paz ancestral, Ara sentava-se ao lado de duas sepulturas e contava-lhes histórias. Histórias dos séculos que ela vivera, das vidas que salvara, do mundo que mudara. Tudo porque uma rapariga solitária se lembrara de um nome esquecido e um vampiro quebrantado a escolher em vez da sua própria escuridão. Tinhas razão, sussurrava ela para a pedra com o nome dele. Juntos era melhor, por mais tempo que durasse. Cassian, juntos era sempre melhor. O vento suspirava através das lápides, levando sussurros que podiam ser de concordância. E no espaço entre batidas cardíacas, naquele momento eterno em que a vida e a morte se tocavam, sentia algo quente e gentil roçar a sua consciência. Ainda estou aqui, parecia dizer. Sou lembrado. Isso é suficiente. Ela sorria então. Esta vampira antiga que tinha começado como uma menina assustada com pão e maçãs e uma bondade teimosa. Colocava flores frescas em ambos os túmulos, o dela e o dele, e voltava para a mansão onde a sua história se tinha desenrolado. A mansão ainda estava de pé, protegida e à espera. Um monumento ao amor impossível, uma lembrança de que mesmo os monstros podiam escolher a misericórdia, que mesmo os esquecidos podiam ser lembrados, que às vezes a rapariga que alimentava a bondade de um túmulo podia despertar algo belo das trevas. Atrás dela, o luar pintava o cemitério de prata e ouro, e duas lápides ficavam lado a lado, marcando o humano que se lembrava, e o vampiro que lhe ensinara que o para sempre, por mais tempo que durasse, valia sempre a pena escolher quando se escolhia em conjunto. Aqui jaz um homem que salvou muitos, lembrado por uma. Aqui jaz a rapariga que o despertou. Aqui jaz o amor que a morte não conseguiu diminuir. Aqui jaz a prova de que algumas coisas valem qualquer custo.